Bom dia, gente! Bom dia! Iniciando a nossa segunda aqui com a Semana do Direito Sistêmico. Esperar a galera entrar. Bom dia, Raquel! O Juliano também. Isa, Nara. Bom dia, gente! Bom dia, Rago! Recente apareceu uma postagem sua ali, meditativa. Bom dia, gente. Café sistêmico, literalmente, né? Tava aqui me arrumando pra ir pro escritório e tomando um cafezinho. Bom dia, Thiago. Ó, a Ana chegou. Gente, hoje nós vamos falar sobre a aplicação, e é o que eu quero trazer a semana inteira pra vocês. A aplicação do direito sistêmico na advocacia em todas as áreas, tá? Todo mundo acha que direito sistêmico é só ligado à área de família, né? Só conflitos familiares, não tem como aplicar o direito sistêmico em outras áreas, porque a grande maioria dos projetos que acontecem dentro do judiciário, dentro da magistratura, dentro da própria advocacia, iniciaram, né? O direito sistêmico iniciou pelo SAMI, que trabalhou muito e trabalha com as questões de direito de família, né? No entanto, gente, já existe uma expansão pelo país e pelo mundo com, assim, as constelações organizacionais, as constelações no direito previdenciário, as constelações no Ministério Público, as constelações nos escritórios de advocacia. Então, a Ana, que é especialista em direito previdenciário, está fazendo formação em constelações também, já fez alguns cursos de atendimento sistêmico aqui comigo também, é da minha cidade. Vai falar um pouquinho para você se é possível ou não a aplicação do direito previdenciário dentro da pessoal que é colega, né, que quer saber um Bom pouco das questões. Bom dia! dia! Deixa eu tirar esse negócio Tudo aqui. bem? Daí, amiga, como tu tá? Tudo certo, tudo ótimo. Ai, que bom. Então, Ó, o Ana, pessoal está entrando, bota coração na tela, bota aquele aviãozinho ali para chamar os amigos, os colegas, para quem acha que a advocacia previdenciária sistêmica não existe, não é possível, já coloca o aviãozinho ali para mandar, então, para todo mundo essa live. Bom dia, Marcos. Deixa eu me a apresentar, Bárbara né? já viu. Eu Vamos lá. aprendi, eu aprendi com a minha amiga, que é especialista em oratória, que a gente nunca deve dizer, para quem não me conhece, eu sou Ana Passos. Por quê? Todo, Porque para quem me todo mundo conhece, já eu sou conhece. também Ana. Não, mas para quem conhece, eu também sou Ana Passos. Então, beijo, Gi. A Giovana Piacentini, ela tem o perfil que é advogada na tribuna. E ela falou isso, que a gente não deve dizer isso. Então agora eu aprendi, porque eu costumava dizer essa frase. Para quem não me conhece, tá? Então, para quem não me conhece, para quem me conhece, eu sou Ana Passos, eu sou advogada, especialista em direito previdenciário. E agora, com a criação do novo projeto, né, que é a Advocacia Previdenciária Sistêmica. Tá travando? Tá travando, Gente, tá pessoal? trancando aí? Para mim, não. Para mim, tá normal. Vamos ver o pessoal ali. Ó, tá trancando. Será que voltou? Peraí. Para mim, tá normal. Tá. Eu tô te vendo Não. um pouco, eu tô te vendo um pouco embaçada, Ana. Acho que eu vou sair e entrar, então. Tá. Bora lá, então. Gente, aqui vocês estão ouvindo bem? A minha imagem tá ok? Bom dia, Cris! A minha imagem tá ok, gente. Avisem aqui. A minha não está? Ou tá ótima? Ai, gente. Vamos lá. Oi, Lid, bom dia. Avisa aqui, gente. Tá embaçado? Tá ok? Bom dia, queridas.
A sua está, tá bom ou tá ruim? Bom dia, Lid. Lid, a minha imagem e o meu áudio, como estão? Tá ok? Vou chamar a Ana de novo aqui. Sim, minha imagem está ótima. Obrigada. Voltei. Ótimo. Estão me vendo, me ouvindo? Tudo certo? Tudo ok? Eu tô te ouvindo bem, amiga, mas ainda tá um pouquinho embaçado. Ah, mas se estão me Agora, ouvindo, tá. Se estão me ouvindo, tá tudo certo. Daqui a um pouco ele arruma aí essa imagem que depois na gravação também, para quem não conseguir assistir, depois ver a versão gravada lá no IGTV, que provavelmente lá vai estar certo, porque normalmente arruma lá quando vai para o IGTV. Então, eu não sei até que parte vocês ouviram, porque eu fiquei falando aqui que nem uma tagarela, e na verdade tinha travado. Então, eu sou Ana Passos, eu sou advogada, especialista em direito previdenciário e com um projeto novo que é a Advocacia Previdenciária Sistêmica. Como vai funcionar esse projeto? Não sei. Ainda não sei. A gente vai vendo ao longo do caminho como é que vai ser esse projeto. Mas eu já estou fazendo, a formação de constelação familiar aplicada ao direito sistêmico. Então, até o final deste curso de formação, eu já vou saber como é que vai funcionar. Por enquanto, a gente só tem ideias, assim, como que a gente vai aplicando na prática e vai fazendo a coisa acontecer. Oi, Kati, beijo. Ó, queria indicar já tá horrível, a Ivone falou que a imagem tá horrível, que a... Estão me o áudio ouvindo? tá ótimo. O Ah, áudio tá então tá. ótimo. Tá meio desfogadinho, assim, mas eu acho que é por causa da conexão. Mas o áudio eu tô ouvindo super bem. Então vou continuar. Só queria indicar aqui o e-book da Duas Vezes Doutora ali, que é aplicado ao Previdenciário, a perícias. Super indico. Muito bom o e-book dela. Oi, pessoal, vamos entrando então. Bom dia para todo mundo. A Isa também está aí, minha aluna. O pessoal vai entrando, vai mandando aí o aviãozinho para todo mundo. Então, Ana, é possível? Eu fiz uma enquete ali ontem, né? Se o pessoal já acha que não dá, e outros diziam que sim. E teve gente que pensou, que colocou ali, acho que não dá, né? Porque ó, a Ana, ai, querida Ana Paula também, aqui da Damásio. Bom dia, colegas. Porque, gente, eu estava explicando para eles, né, a concepção aí do direito sistêmico, o movimento que as constelações inicialmente fizeram, né, no Brasil foi de entrar pelo direito de família, através do SAMI, né, e o SAMI é juiz de direito, então, inicialmente, isso tomou uma proporção muito grande dentro da justiça estadual, né, dos projetos da justiça estadual que pegavam civil e família e tal. E aí, depois disso, muitos multiplicadores da primeira formação ali de constelação da Hellinger eram promotores, eram outros magistrados, eram também juízes federais, eram também advogados. E a partir dessas primeiras turmas e das primeiras pessoas que começaram a ter contato com o direito sistêmico, surgiram mais 1 milhão de projetos. Né? E estamos, eu dentro da advocacia sistêmica, dentro da postura do advogado, né? Claro, minha área é trabalho e família, então sim, já adianto que no trabalho também dá para aplicar muito bem. E aí os colegas começaram a trabalhar, porque, gente, dentro da questão do direito em si, né, nós lidamos com conflitos. Então, se a gente lida com conflitos, sejam eles interrelacionais ou entre a pessoa e o próprio Estado, né, que é o caso do previdenciário, não importa, nós lidamos com pessoas, né? E é necessário que você, como profissional da ajuda, que é um advogado, tenha consciência de que você está lidando com pessoas. Então, Ana, como que é enxergar assim o processo previdenciário e aplicar isso dentro da sua advocacia com essa lente sistêmica? Então, acho que o primeiro passo é a gente começar a aplicar na questão do atendimento, né? E aí tem os princípios básicos, né, do direito sistêmico, das constelações, que são
os princípios básicos, que a Ana Carolina pode falar muito melhor do que eu, mas são coisas assim que eu consegui verificar a aplicação em razão desses princípios, né? Então tem a ordem, né? Tem a questão da... Não é reciprocidade, como é que é o nome que fala? É Equilíbrio de equilíbrio. troca. Equilíbrio de troca. Então, através dessas regrinhas, a gente começa a aplicar. Oi, amor! A gente começa a aplicar na fase principalmente do atendimento, tá? Por quê? Porque antes eu acreditava que eu tinha que fazer tudo pelo cliente, que, como na advocacia previdenciária a gente cobra só no final, eu acabava fazendo todo o trabalho, eu acabava não cobrando absolutamente nada para entrar e nem para fazer o trabalho que é considerado extra, que é o trabalho do cliente. Por exemplo, eu posso ir atrás dos documentos, mas o cliente também pode ir atrás dos documentos. Então, a partir do momento que eu digo para o cliente, não, deixa aqui tudo comigo, não, deixa que agora o processo é como se fosse meu, eu que vou resolver tudo. Qual a relação que tu gera com esse cliente? Primeiro, tu enfraquece, né, o cliente, porque ele acha que ele não é capaz. E segundo lugar, tu tá interferindo na ordem de equilíbrio. Por quê? Porque eu faço a minha parte, tu faz a tua parte e juntos a gente vai chegar, então, no resultado. Eu não posso pegar o problema do cliente para mim, porque quem até assim, ontem eu estava assistindo uma live de uma advogada que eu adoro, né? Sou fã dela. Só que ela falou uma coisa que na hora assim, eu disse, meu Deus, isso está interferindo em toda a ordem de equilíbrio. Que é, ela falou no seguinte sentido: não, eu falo para o cliente que agora eu comprei o problema dele. Agora o problema dele é meu. Agora quem não vai dormir de noite sou eu. E eu, meu Deus, está interferindo em toda a ordem. Então, assim, antes da gente entender sobre o direito sistêmico, a gente faz isso. É o natural, é o normal. A gente é assim. Na maioria das vezes, o advogado ele tem aquela visão de salvador. Eu vou salvar esse cliente. E aí, nessa visão, a gente inverte a ordem das coisas e acaba que aquele processo que deveria levar, né, o tempo normal, que deveria ser uma coisa leve, ele acaba ficando pesado e muito mais pesado para nós, porque a gente está pegando um peso que não é nosso, e a gente acaba muitas vezes achando, porque eu cobrei barato demais, porque esse cliente só incomoda, e isso só acontece quando a gente inverte a ordem das coisas. Porque quando a gente está no nosso papel, né, tem o livro No Centro Encontramos Leveza, então quando a gente está no nosso papel, que não é de salvador, mas é de facilitador, a gente não sente esse peso e as coisas vão fluir com mais naturalidade. Então, ao invés de tu dizer para o cliente, agora esse problema é meu, agora deixa comigo que eu vou resolver tudo, não. Estabelece com o cliente o que é o teu papel e o que é o papel dele, o que é o papel do juiz, né? Porque a gente não pode, então, dizer que tudo é problema nosso, que a gente vai dar conta de tudo, porque não é assim que funciona. O cliente tem o papel dele, quer ir atrás, até uma coisa assim que me lembrou também, é quando a gente vai atrás do cliente. Então, isso também tem uma inversão de papéis, né? Por isso que o marketing de conteúdo é o que mais funciona. Por quê? Porque a gente só está passando uma informação e o cliente vem até nós. Não é a gente que está batendo na porta do cliente para dizer, vem aqui que eu vou fazer o teu processo. Nem pode fazer isso, né? Mas se pudesse, igual não daria certo, né? Porque a gente está invertendo os papéis. Então, quando a gente aplica essa visão principal, né, a visão dos princípios, a tendência é que as coisas fluam com mais leveza e a gente consiga, então, né, no primeiro passo, atender bem o cliente e colocar as coisas na ordem do equilíbrio. Agora eu quero a tua opinião sobre isso, a opinião da especialista. Amei, já deu aula aqui. Já a foi. Especialista da ordem do equilíbrio. Querida. O Renê, que é maravilhoso, está nos assistindo aqui. O Renê é psicólogo em São Paulo, trabalha com psicanálise também, as constelações. Ele falou assim: para cada campo são necessárias adaptações e adequações, respeitando a cultura e a ordem de cada qual.
mas o pensamento e a visão sistêmica do amor são os passos iniciais. Exatamente, gente, tá? Como que funciona, então, que leis que são essas aí que a Ana falou, né, que interferem nas relações? O Bert fala muito sobre isso, foi a grande... ele não fala descoberto, né? Ele não usa esse termo, ele diz que ele não descobriu as constelações, que ele as viu, né? Então, observando todas as relações das pessoas com as quais ele convivia, das situações que ele conviveu, que foram muitas, e indico aí para quem quer conhecer um pouco mais as constelações, ler, né, a autobiografia dele, que é incrível, que chama Meu Trabalho, Minha Vida. Então, para gente que assim não consegue distinguir o trabalho, né, essa área relacional, minha vida, meu trabalho, realmente. Ele fala também sobre isso em outros livros, né? Que isso é algo que a gente criou, né? De achar que existe a esfera do trabalho e a esfera da vida. No entanto, os dois são guiados por essas leis. As leis do êxito e do fracasso. As leis do amor. E tudo é guiado através dessas leis. Que leis são essas, né? Assim como as leis, a lei da gravidade, você pode querer se tocar aqui da sacada e achar que não vai acontecer nada, né? E morrer. Se estabacar, né? Porque você vai contra uma lei que é óbvia. Da mesma forma, ele diz que quando a gente se relaciona com alguém, e prestem atenção, essas leis são equivalentes a eu com o meu companheiro aqui, com a Ana, com vocês, que já nem me conhecem, estão me ouvindo, nós já temos uma relação. Porque vocês estão aqui, né, aí na casa de vocês, parados, me ouvindo e esperando algo de mim. Ou me analisando, ou pensando quem é, o que faz, como faz. A partir do momento em que você conecta com alguém, você cria, estabelece uma relação com ela através do que você vê e do que você sente da pessoa. Então, essas leis se aplicam para todas as relações, inclusive e especialmente para uma relação entre cliente e advogado. Então, a primeira delas é o pertencimento. Então, todos pertencem. Compreender que dentro de uma relação, por exemplo, agora a gente vai falar hoje bastante de advocacia, né? Todos pertencem. Então, se o cliente chega ali no seu escritório, né, e você quer pegá-lo, né, e quer excluir, então, dele, ele chega falando, né, por exemplo, um atendimento previdenciário. Ah, eu preciso, doutora, de um auxílio, doença, porque eu caí, sei lá, me machuquei no meu trabalho, eu fiquei doente, né? E aconteceu tal coisa, e o meu empregador é isso, é aquilo, é aquele outro, desgraçada, né? Ou eu tenho uma doença há muitos anos, porque a minha família é isso, aquilo outro, alguém, e ele vai excluindo. Percebam a fala das pessoas, porque elas vão excluindo outras, elas vão culpando outras. E se você tem essa visão de que todos pertencem, você vai trazendo, né, e vai colocando para essa pessoa que tudo faz parte, né, que o empregador faz parte, que a família dela faz parte, que tudo faz parte e cada um daquela relação, né? Seja que tipo de relação for. Então, vocês são do previdenciário, vão saber falar melhor do que eu que tipo de exclusão que os clientes fazem, né? Porque eu trabalho muito com família, então eles já chegam de cara querendo excluir, assim, o outro, enfim, o companheiro, a companheira, né? Aquela coisa toda. Mas isso é preciso, você ter essa visão ampla de que tudo pertence, de que tudo foi como é e cada um deles tem os seus lugares. E que nós pertencemos à nossa família de origem, assim como o cliente é dele. Né? E nós temos sistemas que guiam isso, que são os nossos sistemas familiares, as nossas crenças, a questão da epigenética, aquilo que nós recebemos dos nossos antepassados, enfim, é algo bem extenso. Mas, resumidamente, eu pertenço. E se eu pertenço, logo ele também e tudo. Não existe exclusão, todos pertencem, tá? E a gente precisa respeitar o que move ou não uma pessoa, né? Tudo o que move ela e tudo o que me move. Então, pertencimento, logo, eu pertenço, tá? Eu sei quem eu sou, eu sei de onde eu vim e assim eu também enxergo o outro. E eu vejo o que o move, tá? Eu vejo o que move ele. A segunda lei é a ordem, que é essa que a Ana falou. E eu acredito que dentro das relações do cliente e advogado, essa seja com certeza uma das mais infringidas, tá? Por quê? Porque se eu sei quem eu sou e eu pertenço e eu acolho tudo o que é, beleza, né? Eu tenho um lugar, ele também, e nós estamos ali e iniciamos uma relação.
né? Eu não tenho expectativas de pertencer ao sistema dele e nem quero que ele adentre ao meu inicial. Então, estamos todos imersos numa coisa só, todos pertencem. Não há, né, aquela tensão. Segunda, eu tenho o meu lugar. Dentro de uma relação, eu tenho o meu lugar. Dentro da minha relação com a Ana, eu sou amiga dela. Em outras situações, eu sou professora dela. Em outras situações, ela é minha mentora. Então, esse é o meu lugar. No meu cliente, o advogado eu sou o advogado. Ponto. Esse é o meu lugar. E o cliente é o cliente. Ponto. E isso me estabelece uma ordem ali, dentro dessa relação, tá? Nós precisamos ter posicionamentos nos lugares, né? Eu tenho a minha posição, eu tenho o meu lugar, tá? Por quê? Porque se eu entro e digo assim, agora eu comprei o seu problema, como ela falou, né? Deixa isso aqui para mim, agora isso é meu, né? Ou simplesmente aquela frase que a gente sempre dizia nos atendimentos antes de entender direito sistêmico. Deixa comigo. Deixa comigo que agora nós vamos mudar a tua vida. Ou a pessoa vai lá e diz assim, eu quero, e tu fala assim, deixa comigo. Para vocês do previdenciário, gente, de avião, que senão dizer deixa comigo é dizer também deixa a doença comigo. Deixa todos os problemas da sua família comigo. Deixa a responsabilidade, né, do aguardo do auxílio da sua esposa, da sua filha e de todo o problema, de tudo que tu tá vivendo, de todas as questões que envolvem a tua expectativa e a tua espera por essa doença ou por esse problema, comigo. Deixa comigo. Vocês têm noção do quanto é pesado falar isso? E não é à toa que existem dentro da OAB inúmeros tipos de políticas se preocupando com a saúde mental do advogado. Porque ao mesmo tempo que eu digo para uma pessoa assim, deixa comigo, essa relação ela vira assim, ó, que deveria ser de igual para igual, e no caso do advogado, do ajudante, do psicólogo, não é nem de igual para igual, nós somos os últimos. Nós chegamos muito depois, nós não sabemos o que acontece na casa desse cliente, o quanto ele espera por isso, o que ele fez para chegar nesse ponto, ou qual é a questão que move ele. Então, nós estamos aqui com o nosso conhecimento, nós vamos trabalhar e fazer o possível para entregar o resultado que seja bom para ambos. A boa solução é aquela que é boa para todos. Então, eu tenho um lugar, ponto. Né? E eu pergunto para vocês que estão assistindo aí, que lugar vocês têm? Porque se vocês falam isso para um cliente, 2, 3, 4, 20, 40, e o escritório vai crescendo, e vocês vão falando, deixa comigo. Deixa comigo a tua ação de alimentos, deixa comigo a tua revisão previdenciária, deixa comigo a tua aposentadoria, deixa comigo tudo. Aonde vocês vão parar? Né? Então, realmente, ninguém mais dorme na advocacia. Né? Eu vi uma live esses dias que era assim, comece a advogar e nunca mais durma. Era uma chamada, assim, sabe? Como se aquilo fosse assim, uhul, eu sou um vencedor na advocacia. Gente, né? Oi? Nós não somos salvadores de ninguém. Essas pessoas têm o destino delas. E quando a gente fala deixa comigo, vocês deixam o cliente mais forte ou mais fraco? Ele se torna extremamente dependente do advogado. É aquele cliente que vai te ligar todo santo dia, que ele vai bater na tua porta, que ele vai achar a tua casa, ele vai ir atrás de ti, ele vai te atazanar. E não é culpa dele, é sua. Porque você disse para ele que agora você viveria a vida dele. E aí a gente olha para os colegas e diz assim, nossa, fulano acha que eu vivo lá, que eu tenho que viver a vida dele, ou que eu só tenho ele de cliente. A culpa não é do cliente, é sua. Porque você não estabeleceu um posicionamento. Então, quando você fala no que você pode, né? No que eu posso te auxiliar, como eu posso te acompanhar nesse processo, você já se coloca nesse lugar de que você vai acompanhá-lo. E isso gera uma imagem mental nele de que ele é o dono do processo, de que ele é o dono do conflito, de que ele vai ter que se mexer também e você só vai acompanhá-lo. Então, o resultado não é você que é responsável. Porque no início da advocacia eu tinha disso também. Saía despacho ou sentenças, algumas coisas assim que não eram favoráveis para os meus clientes,
Ai, eu sofria. Já me dava já um aperto, uma ansiedade. Eu pensava, como é que eu vou ligar para falar isso para ele que não deu, né? Por quê? Porque eu tava naquele lugar ali que não era o meu lugar. O nosso lugar é de acompanhar pessoas, é de facilitar o trabalho com conhecimento técnico, é posicionamento, exatamente como a Renata está falando, tá? E assim fica mais leve, assim fica mais claro para o cliente também. Assim ele sabe o lugar dele naquela relação. E ele vai querer te ajudar, porque é interesse dele também, e mais dele do que todos, né? Claro, dentro do equilíbrio de troca, quando a gente trabalha com honorários de risco, também é do advogado, mas é interesse dele, né, que isso dê certo. Então, lugar, ordem, né, pertencimento, eu sei quem eu sou a advogada, eu pertenço ao meu sistema, ele é o cliente, ele tem o dele, estamos em uma relação. Segundo, eu sei o meu lugar nessa relação e ele também tem que saber o dele. Nós tratamos de adulto para adulto, né? Eu não sou mãe do cliente, eu não sou pai do cliente, eu não me envolvo em questões que eu não consigo compreender e ele também é o meu cliente e eu devo respeito a ele e ele a mim, né? Então nós temos um lugar, uma ordem a ser seguida. E o último, equilíbrio de troca, tá? Porque a gente vai lá e atropela todas as ordens quando a gente não entende. Né? A gente diz assim, ai não, eu quero muito pertencer a esse sistema do cliente, eu quero que ele venha, eu vou agradá-lo, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquele outro, acabo com o pertencimento, né? Segundo, vou me atravessar e vou pegar tudo dele para mim, então acabo com a ordem. O que que eu viro? Mãe do cliente, né? Pai dele, alguma coisa assim. O problema é que, vocês já viram aquele filho que pega emprestado dinheiro da mãe e ele devolve? Ele sente a necessidade de pagar essa mãe, de lembrar, né, de alguma coisa assim. O filho recebe, gente. O filho não devolve, né? E aí o cliente é aquele que não paga, aquele que você ganha 110% do que pediu, foi melhor do que a encomenda, você entrega para ele o processo e ele diz assim: ah, mas eu achei que ia vir mais. Nossa, mas agora, depois de você trabalhando 1 ano e meio ali, conseguiu, né, o benefício retroativo, veio aquele valor ótimo, a pessoa diz assim, nossa, mas tu vai ganhar tudo isso? Ah, mas eu não lembro que eu negociei isso aí de honorários. Por quê? Porque você não deixou claro o seu posicionamento, né? Então, é isso. É mentalmente você gerou nele uma imagem de que você era o salvador dele, a mamãe dele, né? Que você ia prover. E dentro das relações de direito previdenciário, eu vejo muito claro a busca por um pai, o Estado, né? Alguém que dê subsistência. Então, é muito importante dentro das relações entre cliente e advogado, quando se trata na área previdenciária, de você colocar o seu lugar. Porque esse cliente ele já tem uma dor, que é uma doença, que é há muitos anos de trabalho, é buscando a aposentadoria, é buscando algo. Então, quando ele chega para você dessa forma, é importantíssimo você se colocar nesse lugar de força, que é o seu lugar. Senão a relação enfraquece, o equilíbrio enfraquece, você já acha que cobrou barato demais, já perde a força, não consegue mais trabalhar. Sabe quando vai fazer aquela inicial, a inicial, você faz tudo e não consegue escrever aquela bendita inicial, porque a relação de vocês está enfraquecida, não tem força, porque não tem lugar, tá? Então, resumidamente é isso, pertencimento, ordem e equilíbrio, foi isso que a Ana falou. E na prática, Ana, como que é atender assim? Como que funciona para você dentro do previdenciário? Então, eu ainda não tenho, eu queria ter. Meu sonho é ter, assim, um passo a passo, sabe? Mas ainda não tenho. Eu só consigo aplicar a visão conforme o que vai acontecendo. Então, assim, mas uma coisa, assim, que eu percebo muito... Oi, Thiago, tudo bom? É um negócio, assim, ó, da gente ter um posicionamento em tudo em relação ao cliente. Então, eu não atendo no meu WhatsApp particular, não dou meu WhatsApp particular para ninguém. Até assim, ó, se tiver algum cliente me ouvindo, eu vou falar a minha estratégia. Se por um acaso algum advogado, porque né, os advogados têm meu contato particular, eles passam para o cliente na forma de indicação meu WhatsApp particular, eu mando para o cliente dizendo assim: oi, aqui é o marido da doutora Ana. Esse celular não é dela.
E aí eu bloqueio e adiciono do escritório. Por quê? Porque a partir do momento que eu dou essa liberdade para o cliente, dele entrar em contato no meu WhatsApp particular, de entrar em contato qualquer horário, eu estou também saindo da minha posição de advogada e eu estou me colocando numa posição de amiga. E eu não sou amiga do cliente. E a gente confunde muito isso também, porque muitas vezes a gente pega um carinho, né, pelo cliente. Só que, de qualquer forma, a gente tem que separar essa posição de amigo, né? Assim como o pai e a mãe não é amigo do filho, a gente, como advogado, também não é amigo do cliente. Claro que vai ter momentos de descontração, que a gente não vai estar falando de processo, que tudo bem a gente criar uma amizade. Agora, no dia a dia, tu lidando com o processo, avisando o cliente de uma decisão, tu não é amiga do cliente, tu é advogada dele e meio de instrumento dele conseguir, então, né, aquele, seja deferimento ou indeferimento. E daí, no final, eu vou contar uma estratégia que eu comecei a utilizar, que eu comecei a utilizar semana passada. A Ana Carolina fez uma live falando sobre uma ferramenta. E eu pensei, meu Deus, dá para aplicar isso nos meus processos. E eu comecei a aplicar semana passada. Não sei ainda se vai ser, como é que vai ser o resultado, mas acredito que vai ser bom, porque vai acontecer o que deve acontecer, mas eu só vou falar no final da live, só para quem ficar até o final da live, eu vou falar uma das ferramentas. Então, toda essa questão assim de posicionamento, uma coisa que eu percebi, porque uma frase também, a Ana Carolina ela vai falando as frases e vai caindo as fichas, assim, ó, plim, 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 plim. Aí uma frase que a Ana falou uma vez foi o seguinte: cada constelador tem um cliente que merece. E aí eu pensei, cada advogado tem um cliente que merece também, né? Então, quando a gente tá com aquele cliente chato que tá enchendo o saco, é porque tu não se posicionou. É porque tu precisa ter uma atitude. E aí aconteceu comigo semana passada. Semana passada, a cliente, ela entrou em contato depois do horário. Eu não respondi, porque eu não respondo depois do horário. E ela foi lá na sexta-feira, era uma sexta-feira. Ela foi lá, procurou, assim, ó, já estava expedido RPV, tá? Expedido RPV. Só que como tá tudo em greve, não, tá tudo fechado, o banco tá complicando para liberar os RPVs, então o que eu fiz? Já pedi para o juiz para transferir para a conta do escritório o valor, para depois repassar a parte do cliente. Sorte que a parte dos honorários, né, eu já juntei o contrato, fiz reserva de honorários, só que a reserva, ela é limitada a 30%. O juiz daqui limita a 30%. E a gente cobra os 30% e mais tantas parcelas referente à concessão, porque a pessoa foi aposentada por invalidez. Ou seja, ela vai receber o resto da vida. Então, eu fiz a reserva, só que só ficou reservado 30%. Pedi para depositar na conta do escritório. Ela me passou o número da conta dela e eu disse, não se preocupa. Quando depositarem, eu vou transferir para sua conta. Ela, desesperada, contratou outro advogado em fase de expedição de RPV, contratou outro advogado para pedir para a parte dela ser depositada na conta dela. E aí, o que eu fiz? Nada. Eu não fiz nada. E eu fiquei, não, eu não estou me posicionando. Aí eu lembrei que a Ana falou uma vez, se tu não se posicionar, se tu não tomar uma atitude, vai acontecer o quê? Outro cliente vai fazer a mesma coisa até que tu te posicione. E aí, na semana passada, outro cliente, não aconteceu isso, mas o cliente já reclamou que já tinha pagado R$ 1.000 para dar entrada e que o problema não tinha sido resolvido. Daí me caiu a ficha. Hora de se posicionar. Já devia ter me posicionado, mas não me posicionei. Por quê? Porque às vezes a gente fica assim, ai, vou deixar. Ai, não vou ficar me preocupando com isso. Só que aí acontece isso, acontece sequências de fatos parecidos para que tu tome uma atitude e tu te posicione. Aí hoje eu ainda já, a Débora tá aí no WhatsApp, porque eu mando mensagem tudo no Skype, porque eu sei que elas não olham no final de semana. Daí eu dele mandar mensagem no Skype. Aí eu já mandei, tu entra em contato com a fulana de tal, porque eu preciso falar com ela hoje. E quando a gente toma essa atitude de se posicionar diante de alguns pequenos problemas, né? Não vou dizer que é um grande problema, porque a maior parte dos meus honorários está reservado.
mas é um pequeno problema que tem que ser resolvido. E outra coisa que eu pensei é no seguinte: esse advogado que pegou este processo na fase final de expedição de RPV, ele também não está fazendo a coisa certa, porque ele poderia ter ligado para mim, ele poderia ter perguntado, ele poderia, né, não simplesmente juntado uma procuração na fase de expedição de RPV do processo. Então, estou pensando em tomar as medidas, né, judiciais não, administrativas cabíveis em todos os casos, para que a relação de equilíbrio seja estabelecida em todos os casos. Porque não é justo, né, que este advogado também continue fazendo isso, porque ele provavelmente vai fazer isso com outras pessoas. Então, assim, eu vou entrar com processo. Não, eu só vou tomar minha medida administrativa cabível e tentar equilibrar todas essas relações. E assim, quando um cliente também, porque a gente vê muito assim, principalmente clientes com depressão, né? A gente já tem um diagnóstico. Normalmente eles dizem assim, tentam uma vez, não conseguem. Só que a gente sabe que a pessoa realmente ela tá doente, ela realmente não consegue trabalhar, só que muitas vezes não passa na perícia. E aí a pessoa diz assim, ai, doutora, eu vou deixar, porque eu não aguento mais isso, eu não quero mais ficar passando por perícia. E esse cliente também, quando ele entra na situação de tentar uma vez e desistir, ele também está deixando de lado essa ordem de equilíbrio e está dizendo para o universo, tudo bem, eu vou aceitar ser a pessoa fraca, que vai ficar sem benefício, que não precisa, e eu vou ser sempre a vítima. Então, quando as pessoas se posicionam, elas se colocam no lugar e a ordem é restabelecida. Então, por mais que a gente diga, não necessariamente a gente precisa entrar com um processo judicial para restabelecer a ordem, mas muitas vezes a gente precisa entrar em contato com uma pessoa para perguntar o que está acontecendo, como que a gente pode resolver a situação, porque enquanto a gente não se posiciona, começa a vir várias situações iguais, né, fazendo com que a gente, então, se posicione. Exatamente. Nossa, é bem isso, né? Muito correto. Às vezes, né, a gente precisa, o conflito faz parte, tá? E as pessoas precisam entender isso. Durante toda essa semana, gente, amanhã a gente vai falar de direito do trabalho, quarta com o Fábio Oldoni, direito penal, né? A gente vai falar sobre direito empresarial também. Então, durante toda a semana, a gente vai estar falando aqui sobre a atuação da advocacia sistêmica dentro de todas as áreas. Independentemente de qual for, a gente precisa romper essa barreira de achar que direito sistêmico, né, ter a visão sistêmica aplicada aos processos ok, vamos humanizar, ninguém mais processa ninguém. O conflito faz parte, tá? E se a pessoa não possui noção, né, de posicionamento e você não se posicionou, é necessário que você se posicione como advogado, sim. Tá? Porque o óbvio precisa ser dito e dentro de uma relação o nosso lugar precisa ser colocado, né? Precisa ser dito. Assim como um processo às vezes é necessário também. E esses dias aconteceu um caso bem semelhante, onde um colega me procurou, né? Ele fez uma ação aí na área de família, mas é um posicionamento com um colega também que aconteceu. Fez uma ação e tal de dissolução, eu atendi a esposa, a companheira dele, né? A gente ia fazer, ia responder e tal, todas as questões, só que dentro do processo ele já tinha forjado a assinatura, ele já tinha mentido que para pegar a JG a gente já ganhou o agravo dele. Então, assim, era uma série de condutas antiéticas que já formavam a própria inicial do processo, né? E aí aquilo tudo foi relevado porque ele disse, não, eu quero fazer um acordo. Eu pensei, ok, né? Vamos fazer um acordo entre colegas, ele vai advogar em causa própria, vai assinar. E aí eu não tinha sido ainda citada naquela ação. Ficou ele a cargo de juntar, então, o acordo para homologação e logo eu seria, então, colocada como advogada daquele processo. Aguardei e nada. Falei, que estranho, né? Será que não homologaram ainda isso? Fui olhar o processo, que estava em segredo de justiça, então tive que eu peticionar para poder liberar. O processo estava arquivado, ele pediu baixa do processo. Então, ele, além de ele ter feito todos aqueles movimentos iniciais, forjando a assinatura da minha cliente, falsificando documentos, não conseguindo, né, a JG mentindo ali,
Ele foi lá e mentiu para mim e eu acreditei que ele poderia homologar algo. E eu falei, não, a culpa não é dele. Fui eu que não me posicionei. Então agora eu vou me posicionar. E aí eu coloquei toda essa situação dentro do processo, entrei em contato com a OAB, foi instaurado um procedimento, porque assim... E aí a resposta da presidente da OAB falou assim, Ana, ele tá pedindo faz tempo. Então, às vezes, as pessoas estão pedindo faz muito tempo as coisas. E chega uma hora que chega até nós. E aí a gente vai ter que se posicionar para poder, então, restabelecer a ordem, né? E a gente vai ter que restabelecer essa ordem, vai ter que restabelecer o equilíbrio entre uma relação. Se essa pessoa está pedindo, ok. Né? Então, eu estou a serviço disso agora, né? De restabelecer a ordem. Então, às vezes, um colega faz isso porque a gente não se posiciona. Mas, às vezes, ele também faz isso porque é da índole dele e até agora ninguém se colocou a serviço de restabelecer a ordem. Né? Uhum. Às vezes a pessoa pede isso. Né? É isso que ela quer, é isso que ela precisa. Né? As pessoas buscam limites também, gente. E elas, quando elas não encontram o pai, né? Quando elas têm problemas com o pai, elas buscam limites. E a gente não pode entrar na figura do pai de quem vai dar limite, não. Mas a gente também, dentro do nosso lugar como colegas, com um código de ética, com uma situação assim, tendo como fazer, devemos. Porque se a gente deixar, ai, não, tá. Ai, coitada de mim, fui boazinha, acreditei nele. Muitos outros vão fazer isso também, né? Então o problema não é ele e eu não sou vítima dele. Então, do que eu posso fazer do meu lugar? Da mesma forma, os clientes, né? O que a gente pode fazer? Explicar para eles. As regras do jogo precisam ser claras. E um processo é, sim, um jogo. Né? Onde existe estratégia, onde existem petições específicas, onde existem prazos. E se a gente, no primeiro atendimento, que é o atendimento inicial, faz um atendimento humanizado, estratégico e deixa claro o nosso lugar, o nosso posicionamento, as regras do jogo, o cliente vai embora dali compreendendo tudo. Porque também tem muitos colegas que querem tanto pertencer ao sistema do cliente, né? Que escondem as regras do jogo. E aí que dá o problema, porque depois que o processo está pronto, o advogado vai lá e diz assim, ó, oh, é assim que funciona, né? Ou o cliente não sabe que tem prazo, que os prazos são em dias úteis, que as coisas demoram, que tem que citar o fulano e devolver o ciclano, e que o processo pode sim demorar. E aí ele fica ali insistindo. Então são pequenas coisas, né, que desse posicionamento sistêmico você pode levar para o seu cliente, né? Desde do seu, porque esse é o mais importante, a sua postura interna. E não existe sim fórmula mágica ou passo a passo, a gente é sistêmico ou não, né? A gente tem essa visão ou não. Então, quando você pega o cliente ali, seja dentro de que área for, e ele fala, ah, eu tenho isso. Quando você tem essa percepção, você já sabe, ah, talvez ele tenha isso por isso, né? Então eu vou trabalhar com ele dessa forma. Para esse cliente eu preciso me posicionar mais ou assim, como que eu faço? E você guia aquele atendimento de uma forma que a pessoa sai dali entendendo tudo, né? Ela sai dali sabendo o lugar dela. E através disso ela honra o seu trabalho, ela faz questão de devolver isso para você. Então, os clientes estão a nosso serviço. Tá? As coisas acontecem a nosso serviço. Assim como os constelados encontram o constelador que merece, os clientes também buscam nós para aprovarem as nossas dinâmicas. Muitas vezes, a falta de posicionamento que eu não tenho em casa ou dentro da minha família é a mesma que acontece com os meus clientes. Gente, é muito comum empregados dentro de empresas retratarem dinâmicas familiares dos donos, tá? Assim como os clientes retratarem dinâmicas familiares nossas. Né? Quando eu não consigo colocar limite e me posicionar aqui, eu também não consigo colocar limite e me posicionar aqui. Então, o que está acontecendo que as pessoas com que você se relaciona trazem dinâmicas, né? Olhe para isso. Nós não somos perfeitos e cada dia a gente aprende. Cada dia vem um cliente diferente, com uma dinâmica nova. Nossa,
né? Que a gente precisa talvez resolver. E conseguindo resolver com eles, a gente resolva dentro de nós. Mas a mudança ela é interna do profissional, né? Ela tem que acontecer dentro da gente. Então, esse posicionamento é extremamente importante. E sim, o conflito às vezes reestabelece a ordem. Às vezes ele é necessário, né? Tem pessoas que precisam passar por isso. Senão, não conseguem reequilibrar, encontrar o seu lugar, né? Vamos Uma olhar. coisa que eu lembrei que a Fabiana Quezada comentou a respeito de uma ação trabalhista é que mesmo com ação prescrita, né, o empregador ele quis, né, efetuar o pagamento de algumas parcelas devidas ali na hora da audiência, e a advogada ela tentou interferir, né, no sentido de dizer, não, mas tu não vai pagar porque está prescrito, tu não precisa pagar esse processo, está prescrito, tu não vai ser condenado a pagar nada. Só que na hora ela não, se ele quer pagar, eu vou deixar ele pagar. E quando a gente interfere neste ponto, dizendo, não, tu não vai pagar, porque tu não vai precisar pagar nada, a gente vai ganhar esse processo, a gente interfere na ordem. Então, se o cliente quer pagar, a gente tem que deixar ele pagar. Por quê? Porque ele sabe do posicionamento dele em relação àquele empregado. Né? Então, ele quer pagar, não interessa se está prescrito ou não. Se ele não pagar neste momento, vai vir outra situação em que a ordem, então, vai ser reequilibrada e ele vai perder em outro momento, né? E isso é física quântica. Como tu disse, é como a lei da gravidade. Não é porque a gente não acredita que não vai acontecer. Acontece. Então, se o cliente deixar de pagar ou a gente tentar, eu vou cobrar o dobro aqui neste processo aqui, porque o cliente não vai ficar sabendo. No outro processo, a gente vai perder. Porque a ordem, ela, uma hora vai ser reequilibrada. Às vezes demora, e pode demorar, mas uma hora a ordem vai ser reequilibrada. Então, a gente tem que ter esse cuidado de não interferir nestes momentos, né, em que o cliente tomou um posicionamento, aquilo vem, né, da situação que ele conhece a situação dele muito mais do que nós, porque a gente está olhando de fora. E uma coisa que eu sempre fui acostumada a fazer é decidir tudo pelo cliente. Eu sempre decidi tudo por ele. Então, depois que a gente tem uma visão sistêmica, a gente começa a entender que a gente não pode tomar decisão pelo cliente. A gente pode orientar. Olha, tal decisão tem tal consequência e tal decisão tem tal consequência. Mas a gente não pode dizer, que nem tu disse, deixa comigo que eu vou resolver. Não, o cliente tem que ter a responsabilidade dele, né? Então, uma coisa também que eu lembrei agora, no sentido de atender só com hora marcada. Agora o meu alarme. Atender só com hora marcada, tá? Por quê? Porque eu estou determinando o horário que eu vou atender. A partir do momento que eu deixo a porta do meu escritório aberta e qualquer um entra a qualquer horário e fala comigo qualquer horário, eu também não estou me posicionando. Por quê? Isso vai prejudicar o andamento do meu processo, dos meus processos, porque eu não vou conseguir me dedicar exclusivamente a algo. A gente sabe que a gente tem um trabalho, né, que envolve concentração. Então, se a gente está ali concentrado e entra um cliente e tu atende aquele cliente a qualquer momento, tu não está sendo produtivo. Então, eu passei a utilizar isso, eu fiz uma mentoria com o ADV Líder, super indico, que ele fala dessa situação, que é a gente atender com hora marcada, porque daí o cliente não vai estar interferindo na nossa agenda, a gente vai ter o nosso momento de atender ele, a gente vai conseguir atender ele integralmente, porque tu separou aquele horário para atender ele, tu vai conseguir dar atenção especial para ele, estando ali em estado de presença, né? Aí tem a questão do sentir também, a gente consegue a escutativa, a gente está ali integralmente, sem pensar que depois eu tenho uma coisa para fazer ou que eu estava fazendo tal coisa e o cliente me atrapalhou. Não, tu separou aquele momento para ele, tu vai fazer a escutativa, escutar tudo que ele tem para te dizer, escutar o que ele não vai te dizer, porque tu vai sentir, porque com o direito sistêmico, e eu estou fazendo Kundalini Yoga, né? O Marcelo e a Fábio me apresentaram a Kundalini Yoga e eu estou fazendo toda manhã. Abre, assim, a nossa intuição, sabe? Ajuda muito na nossa intuição.
Então tem gente que fala comigo que eu já tem alguma coisa errada. Sabe, às vezes eu não consigo entender o que é a coisa errada, mas tem algo que não está fechando. Então a gente tem que trabalhar a nossa intuição. Quanto mais a gente tem esse autoconhecimento, a gente tem essa intuição mais aflorada, a gente sabe, né, quem é que está tentando te enrolar, quem não está tentando te enrolar, quem são as pessoas que se aproximam de ti, que vale a pena a gente ter uma parceria, vale a pena a gente atender o cliente, porque muitas vezes eu recuso o atendimento do cliente, né? Que nem nesses casos. Ah, tu vê que o cliente, ele já. Eu tenho uma cliente que ela fraudou as receitas. Ela fraudou as receitas. E aí eu fui olhar, eu disse, eu tenho a original, eu tinha a original escaneada. Então eu tinha a original e eu olhei, ela fraudou a receita. Eu disse, meu Deus, o que é isso, sabe? Então tem clientes que vale a pena a gente não atender, vale a pena a gente não pegar o processo, porque aquilo ali a gente sabe que vai ser só incomodação. E outra coisa é a gente saber cobrar, que isso é uma dificuldade que eu tenho essa dificuldade. Eu passo para minha estagiária tudo que é questão assim, de pagamento, vai para a estagiária, porque eu não atendo, sabe? Mas isso é uma forma que eu achei de conseguir lidar com a situação. Então, por mais que eu não saiba cobrar, eu tenho a minha estagiária que sabe cobrar. Então, é ela que vai fazer esse tipo de serviço. Ela que vai ligar para o cliente, ela que vai cobrar do cliente, ela que vai receber, né? Então, é um jeito que eu achei para conseguir resolver essa situação. Mas eu tenho essa coisa de não saber cobrar. Acho que Vamos muito advogado tem. Tem. Tem, sabe por quê? Porque na faculdade falaram pra gente assim, ó, querido, você é grande. Você é o cara que tem que estudar para entender a solução do problema do outro. E aí a gente fica tão focado de entender a solução do problema do outro, de se posicionar como grande, né? E aí a gente fica aqui em cima na relação. Ah, não, eu tô aqui em cima na relação. E isso é um hábito, né? Foi nos colocado isso, nos imposto, a classe toda tem isso. Nós estamos aqui nessa relação. E estando aqui nessa relação, eu já cansei de falar em outras épocas e de ouvir colegas falando assim: ai, acho que advogado não tem que receber. Pagam todo mundo e não pagam advogado. Acham que advogado vive do quê? Pois bem, só que isso é algo que a gente precisa se posicionar, né? Eu nunca vejo, gente, eu tenho um escritório e também trabalho numa clínica médica que também é minha e do meu esposo. Na clínica, ninguém entra sem a concepção de que para passar com o médico, com a constelação, com a psicóloga, com não sei o que, não tem que pagar. As pessoas já saem de casa sabendo que um atendimento do profissional é pago. Por que as pessoas não podem sair de casa pensando que o atendimento com o advogado é pago? Né? Qual foi a questão que foi colocada aí? Então, é a própria classe também se posicionando no estado de eu não preciso do seu dinheiro, deixa só eu dar o meu serviço, né? Não, existe um equilíbrio de troca. Até porque se o cliente não paga você, ele também não se sente digno, né? Você também coloca ele numa posição de inferioridade. Né? Então, é importante, mesmo que seja algo simbólico ou que você esteja estruturando alguma coisa, que você reestabeleça esse equilíbrio de troca. Agora, existe um movimento muito grande na OAB pelas consultas. Ah, mas se eu não fizer isso, ou se eu cobrar, eu vou perder de atender. Você pode estipular um valor menor, então, e uma porção, abater aquele valor da consulta nos honorários, mas não deixa de fazer. Porque às vezes é só nesse simples fato de você fazer isso que o cliente compreende o lugar dele, né? Que ele compreende o lugar de dignidade dele, de que ele está ali também pagando pelo seu tempo, ele entende, né? Porque se a gente vai deixando, e aí as dinâmicas acumulam até que a advocacia fica super pesada. E ela não é para ser pesada, ela é um trabalho incrível, ela é um trabalho muito digno, é um trabalho de que nós estamos a serviço da justiça, né? E não a serviço daquele único cliente, é a serviço da justiça, daquilo que é justo, daquilo que é correto, daquilo que restabelece a ordem e que não é bom nem mal, porque a concepção de bom e mal foi nós quem criamos, que aquilo que é bom para mim pode não ser bom para Ana. Né? Então, aquilo que é a boa solução para todos. Então, a gente começa a enxergar isso de algumas formas
que você não muda e diz assim, ah, agora eu sou do direito sistêmico, né? As pessoas nem sabem, elas acham que direito sistêmico é uma nova área de atuação. E fica muito difícil de explicar isso. Não, você continua sendo advogado previdenciária ou família, e nós temos uma postura sistêmica, né? E que é essa postura de saber realmente o meu lugar, quem eu sou e o que eu tenho para dar nessa relação. O que eu tenho para dar numa relação entre cliente e advogado? Meu conhecimento técnico. Ponto. Qualquer coisa a mais de uma relação entre advogado e cliente é a mais. E aí, como que ele vai me devolver esse a mais, né? Ele tem para me devolver esse a mais? Ou, olha só como funciona um equilíbrio de troca, tá, gente? Existe aqui uma relação. Você é esse aqui, tá? Você é o advogado. Então, você vai dar o seu serviço técnico e o cliente vai devolver através do que ele pode. Como que ele pode devolver? Através dos honorários, através dos documentos, enfim, porque assim funciona cliente-advogado, né? Relação de serviço. Mas eu resolvi que eu vou dar o meu trabalho, mais a preocupação pela família dele, mais emprestar dinheiro para o cliente, mais fazer alguma coisa para ele, mais me preocupar com não sei o quê. Eu assumi um lugar de extrema importância. De extrema importância e arrogância, porque arrogância vem do verbo arrogar. Arrogar para si a responsabilidade, a atividade e tudo. Então, o que você vem arrogando para si nessa postura? O cliente, ao invés de conseguir te devolver, ele fica sufocado. Porque ele recebeu demais. E ele não tem consciência de que ele recebeu demais. Ele só se sente internamente em dívida com você. E aí, o que ele faz? Se ele não consegue te pagar tudo isso, ele sai da relação. Sai e ainda fala mal de você. Tá? Para poder achar uma justificativa de ter que ter te abandonado, ele sai e ainda fala mal de você. Ou ele fica extremamente agressivo e ele quer sair daqui para cá, para poder vocês conseguirem se enxergar. Então ele vai encher, até que você olhe para ele de novo. E aí é a hora da gente se posicionar. Não, meu lugar, seu lugar. Aqui nós temos uma relação. E assim a relação acontece. Senão ele sai ou ele se torna agressivo com você, né? Bravo, aquele cliente que liga, que cobra, que não sei o que, né? Por isso. Então, estabelecer, né, a ordem, o equilíbrio dentro da relação é muito importante. Isso pode acontecer já no primeiro atendimento, quando você fala com a pessoa. Se você tem essa visão sistêmica, né? É um posicionamento interno. Você não precisa dizer assim, agora eu pratico advocacia sistêmica e essa advocacia é uma advocacia diferente da outra. Não! Você é sistêmico, né? E isso faz com que você trabalhe dessa forma. Olha, gente, tem bastante gente falando aqui, Ana. Quanto tempo a gente tem, Ana? Já estamos finalizando, eu acho, né? Deu 10. Clica em cima do ao vivo. Depois. Bota o dedinho em cima do ao vivo ali que aparece. Ó, temos 3 minutos. Fala o seu exercício, então, para quem ficou aqui até o final. Tá, então. O que eu resolvi fazer e aplicar nas decisões que eu tomo do processo? Por exemplo, tá? Semana passada aconteceu do juiz marcar uma perícia indireta para 3 clientes. Aí, um eu aceitei, os outros 2 eu fiquei na dúvida. Será que eu aceito ou será que eu espero a perícia presencial? Aí, eu lembrei de um exercício sistêmico, que era no sentido de a gente escolher 2 objetos, e aí botar a mão em cima de um, a mão em cima de outro, e depois a Ana leu qual que era a resposta de cada, né, de cada escolha. Então, eu peguei meu baralhinho de cartas sistêmicas, um dizia sim, e o outro dizia, isso não tem nada a ver com você. E eu misturei, né? Daí, como eu faço a Kundalini Yoga, me concentrei, me conectei com o universo e coloquei a mão em cima de uma das cartas e depois coloquei a mão em cima da outra carta. E aqui eu me senti melhor, eu virei. E aí, nesse caso específico, os 2 casos disseram que sim, que eu teria que aceitar. Então, eu fui lá e aceitei. Isso quer dizer que eu vou ganhar o processo? Não, não quer dizer que eu vou ganhar o processo. Mas que eu tomei a melhor decisão.
E a melhor decisão nem sempre é ganhar o processo, porque talvez se o cliente ganhar o processo, ele vai ficar em auxílio e ele não vai estar fazendo um bem para ele, que é o quê? É tomar uma atitude, é sair daquela situação que, claro, muitas vezes ele não consegue sair, muitas vezes não consegue sair sozinho, mas, de qualquer forma, tomei a decisão pensando o quê?